Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Na última live a gente estava falando, lembra dos estágios da criança, do adulto, do sábio. E essa semana, que é a semana do Dia das Crianças, né? Claro que todos os dias são os dias das crianças, mas vamos aproveitar essa oportunidade e vamos fazer essa semana como a semana que eu elegi aqui, a semana da cura da criança interior. Todos nós, sem exceção, temos uma criança que em algum momento foi ferida, né? E a gente está hoje respondendo automaticamente a programas que muitos deles foram criados na nossa infância, principalmente na primeira infância e também no útero da mãe, tirando aquilo que é ancestral e genético. Então, é super importante, né? Quanto mais a gente cura a nossa criança ferida, mais a gente pode se tornar um adulto consciente, né? E sábio. Porque também não é legal ficar só no adulto. O adulto é sério demais, responsável demais, né? Mas ficar na criança também não é muito produtivo quando você já é um adulto. Então a ideia é você ter a idade que você tem, mantendo a doçura, a alegria, a criatividade, a fé da criança, né? Com a responsabilidade do adulto, os afazeres, o foco, o objetivo e com a maestria de um sábio que une todas essas coisas, consegue ter uma visão macro, né? Consegue nutrir suas crianças sem ser sugado, sem ser drenado e consegue desfrutar os resultados do seu trabalho na vida, né? Com a alegria que uma criança desfruta. A live de hoje ela vai ser um pouco diferente, por isso eu acho muito legal vocês chamarem todo mundo que puder ver, que puder assistir, porque a gente vai fazer um exercício muito potente. Eu não sei quem tá chegando agora, quem não me conhece muito, assim, eu amo falar sobre os chakras. Eu fiz um programa que tá lá no YouTube, tá também no Instagram, só que no Instagram não tem acho que os vídeos das meditações, né? As meditações estão no YouTube, mas é um programa muito lindo chamado 7 Dias, 7 Chakras, gratuito, tá disponível para todas as pessoas que conta, né? Ele dá pequenas aulas sobre cada chakra, o que esses chakras estão governando na sua vida, no aspecto físico, no seu corpo, né? Desde as glândulas e tudo, até os aspectos emocionais, né? Onde eles se conectam também com a terra e com o céu, enfim. Tem aulas super preciosas lá para falar desses chakras, porque como eu sou uma curadora, né? Eu me considero uma curadora, eu trabalho com curas, eu sou uma Theta Healer. Eu entendo que a maior parte das doenças é criada, né, no emocional e nós somos um corpo físico e um corpo energético. Então eu amo falar dos chakras porque eu acredito que a nossa energia ela adoece antes da expressão no corpo físico. Então é muito importante a gente olhar para isso e a gente chamar a atenção das pessoas, porque esse é o invisível. Né? Quando a gente vê um sintoma de uma doença, quando a gente vê um sintoma de uma cocriação na vida, de uma coisa que você não gostaria que acontecesse, isso já é o sintoma. Mas a doença, ela começa na alma, ela começa na energia, ela começa nas suas emoções, que são governadas pelos seus pensamentos. E os seus pensamentos são governados pelas crenças que estão ali no seu subconsciente e que são crenças. E que muitas vezes a sua criança absorveu porque escutou de um adulto, de um educador, de um pai, de uma mãe e não parou para questionar se aquilo era uma verdade ou não, simplesmente ela absorveu. E ela passa a criar a vida dela através dessas verdades, desses condicionamentos. E a gente vai recriando a nossa vida até hoje assim. Por isso que nós repetimos tantos padrões. Então é super importante esse olhar. Esse exercício vai ser muito legal. Quem puder fazer deitado, vai ser gostoso, porque a gente vai convidar a sua criança para fazer esse exercício, tá bom? É um exercício energético, mas de muito autoconhecimento, porque eu vou dar uma breve explicação sobre cada chakra e o que está acontecendo com eles e como que essas questões foram desequilibradas e com certeza você vai se identificar, tá bom? Então deixa eu só tomar uma aguinha para a gente começar. Agora, por conta da hora, se você achar que fazer deitado vai te dar sono e você vai dormir, né? Que muita gente fala, ai, cara, eu comecei a fazer essa meditação e dormir. Então, faça sentadinho, tá? Mas escolha um lugar, assim, bem confortável, porque é super importante que você faça essa meditação, que ela não é
uma meditação de abstração da mente para você ficar sem pensar nada. É uma meditação guiada com um exercício poderoso, onde a gente está instalando coisas no subconsciente e um entendimento que pode mudar muito a sua vida. Com certeza vai te fazer bem, tá? Claro que se você quer trabalhar assuntos específicos, é legal fazer um curso para aprender essa técnica, ou é legal marcar uma sessão com um Theta Healer, mas esse exercício eu tenho certeza que vai te ajudar e vai ajudar quem vier, porque todo mundo tem uma criança ferida e vai se identificar com isso. Então já chama aí, compartilha no aviãozinho, vamos começar. Deixa eu ver aqui se tem comentários. Muita gente aqui. Então vamos dar uma explicaçãozinha breve para quem está chegando. Márcia, admiro, que bom, Márcia, muito obrigada, grata pelo carinho. Vivian Reis, querida, Bia, todo mundo entrando. Ai, que gostoso ver todo mundo aí. Ive, quem eu não tô falando o nome, mesmo assim, tô vendo aqui, recebendo com o meu coração. Olha, chakras são vórtices de energia, tá? Rodopiantes, que estão no nosso sistema, eles não estão no nosso corpo. Eles estão localizados ao longo da nossa coluna vertebral. Quer dizer, esses 7 principais que as pessoas mais conhecem, que são os que eu vou conversar hoje, porque na verdade nós temos chakras espalhados por todo o corpo, tá? Inclusive tem cientistas que falam, né, que tem chakrinhas em cada célula, que as células também têm chakras. Tem um médico que eu gosto muito que fala, que é o maior especialista sobre a glândula pineal no Brasil, que ele fala que as células também têm microchakrinhas, tá? Que as plantas têm chakras e que os animais têm chakras, muito parecidos com os nossos, governando as mesmas funções, só que dos animaizinhos estão na horizontal. Bom, então você tem um campo energético. O que é o campo energético? Aquilo que os intuitivos conseguem ver como aura e a gente consegue ver essa energia, essa bola de energia no entorno da pessoa, né? Isso é o nosso campo energético, do mesmo jeito que você tem, porque nós somos ao mesmo tempo fisicalidade e energia. Vamos começar lá, bem didático, para vocês entenderem o que a gente está fazendo de um ponto de vista racional, tá? Isso não é esoterismo, presta atenção que você vai entender. Se você pegar o seu corpo físico, que você toca, e começar a dividir em partes menores, então, você tem membros, né? Você tem tecidos, você tem órgãos, vai dividindo isso em menores partes, você vai encontrar células, divide as células, você tem moléculas, vai dividindo, você tem partículas, átomos, subátomos, quarks, né? Você vai chegar na menor partícula subatômica, ela é energia, ela não é mais física, é energia. Isso não sou eu que estou falando, isso é a física, né? Então, isso prova, não tem como contestar, que isso que a gente vê, que a gente toca como matéria, que é físico, é uma percepção, mas tudo em última instância é uma configuração energética, uma configuração atômica, do menor grão de areia até o mosquito, até a estrela, até o sistema, até o seu corpo humano, ok? Bom, então do mesmo jeito que o seu corpo físico tem uma pele, né, que faz a separação do que tá dentro e do que tá fora, que te separa, que te dá essa ilusão de essa sensação de separação, né? E essa pele, ela tem os receptores nas células, nos tatos que vão captar as informações. Do mesmo jeito, o seu corpo espiritual tem essa pele, tá? O seu corpo energético tem essa pele também. Ok? Porque nós somos físicos, espirituais, energéticos, tudo ao mesmo tempo, não tem separação, gente, não é uma coisa só. Bom, pra mim tem som? A live tá sem som? Não, essa pergunta acho que é problema no aparelho dela, tá com som. Ah, tá bom. Vamos lá, qualquer coisa vocês me falam. E aí, gente, essa pele espiritual, esse campo áurico, tem esses vórtices, tá? Que são os conhecidos chakras, né? Chakra vem do sânscrito, roda, ou vórtice de energia, são esses vórtices rodopiantes que estão ao longo da coluna vertebral, né? Assim, pra frente e pra trás, que eles fazem as trocas, né? Entre você e o ambiente. Por ali, a gente doa energia e capta energia. Eles são captadores e são receptores e doadores de energia. Eles fazem as trocas energéticas entre você e o ambiente. Então, só um exemplo, só para você entender o que é uma troca energética, né?
Eu tenho deixa eu pensar. Eu tô num estado de plenitude, né? E tô respirando aquele ar puro e tô feliz de estar ali, então eu tô me energizando. A gente não sente que quando vai pra natureza, quando vai pra um retiro, ou quando tá num lugar gostoso, a gente não sente, até numa festa, você não se sente energizado, né? Então você tá captando a energia do ambiente. A energia, ela não vem só do alimento que você come e do ar que você respira. Você capta também essa energia que te, né, que também te nutre de alguma forma. E quando você chega num lugar, sei lá, um jogo de futebol, a 25 de março, um lugar pesado, denso, que você chega em casa e fala, nossa. Ou então você conversa com aquela pessoa de olho gordo, você fala assim, meu Deus, fiquei totalmente desenergizado. Você doou a sua energia através do seu chakra empático, né? Que tá aqui, que a gente vai falar sobre ele rapidinho. Então, essas aberturas fazem as nossas trocas. E por que isso é importante saber? Porque o tempo inteiro na sua vida, acordado, dormindo, transando, comendo, trabalhando, você está trocando energia com as pessoas e com os ambientes. Pra você ter uma ideia, um campo áurico de uma pessoa normal, né? Porque dizem que o de Jesus tinha quilômetros, mas o nosso campo se estende 1 metro para cima e 2 para fora. Então, se eu tô aqui do ladinho de uma pessoa, ela tá totalmente dentro do meu campo e eu tô dentro do campo dela, né? E se eu tenho uma relação sexual, então? Um tá dentro do corpo do outro e aqueles campos estão super misturados. Então, muito do que a gente traz para a vida, né, de sensações, de dores, de tristezas, até de pensamentos, claro que muito é formado lá dentro, mas às vezes são sensações, energias que você está captando e elaborando de outras pessoas. E que quando você aprende a cuidar da energia do seu corpo, você também pode limpar tudo isso. Mas enfim, não vou ficar aqui dando uma grande aula de chakras, porque eu quero fazer o exercício. O que eu quero dizer para você é que a gente sempre pode limpar e alinhar esses chakras, mas a gente sempre vai voltar para o dia a dia e vai misturar essas energias de novo, por isso é bom sempre cuidar. A minha ideia hoje foi fazer uma meditação que eu nunca fiz, tá? Ela foi intuída mesmo e eu tô fazendo em primeira mão para vocês e para mim. É uma meditação guiada para o alinhamento do chakra, inspirada em outras, dos chakras, inspirada na técnica Theta Healing, inspirada em outras técnicas que eu conheço, mas que eu vou guiar trazendo para vocês algumas percepções da infância de vocês. Porque imagina que todo mundo na infância tem uma dor. Então, se uma criança, por exemplo, os pais se separaram e você se sentiu desamparada nesse momento, ou você era a primeira filha, chegou um irmãozinho e você se sentiu traída porque todo o amor e atenção que estavam com você foram para o irmãozinho. Ou você teve um luto na infância, ou você teve pais que não estavam ali presentes, carinhosos, ou você teve uma perda, ou você teve um trauma, né? Ou você foi tão super protegido que se sentiu até inseguro diante da vida, não conseguia dar um passo sem alguém te segurar. Ou você foi abusado, né? Abusado emocionalmente, abusado sexualmente, abusado fisicamente. Então, quantos traumas, quantas coisas acontecem na vida de uma criança? Só que a gente tem, o nosso corpo ele é tão inteligente, ele tem um mecanismo de desligar da mente consciente, né? Algumas memórias. Outras são tão fortes que realmente causam traumas, mas algumas coisas que acontecem na primeira infância são desligadas. É até um mecanismo inteligente da natureza, porque geralmente lá no comecinho, às vezes os pais podem até ser pais maravilhosos, mas de repente eles são imaturos, de repente eles estão ainda se adaptando à chegada desse novo filho, e eles podem fazer algumas besteirinhas. Então, é como se o subconsciente até colocasse para debaixo do tapete, silenciasse isso para a gente não ficar recriando, né? E pudesse sobreviver a todas essas dores. No entanto, elas são escondidinhas, tipo aquela sujeira que você põe debaixo do pano, aquela bagunça que você enfia num armário quando vai chegar a visita, sabe? Então, mas tá ali, né? Uma hora você tem que arrumar o armário. Oi, Edu, querido, eu pensei tanto em você. Tá muito quente? Ai, obrigada. Ainda bem que você me avisou. Então, eu pensei em fazer essa meditação pra gente se conectar com a criança. Num estado teta, eu vou levar vocês, tá? Pra um lugar
onde a sua criança foi ferida. Eu vou te ajudar a lembrar, né, assim, intuitivamente, um episódio onde a sua criança foi ferida, onde ela se sentiu traída, né? Ainda que seus pais tenham sido maravilhosos, ou onde ela se sentiu desamparada, onde ela não se sentiu acolhida, não se sentiu desejada. De repente você vai chegar lá no útero, né? Porque sua mãe queria um filho homem, você veio mulher, e o bebê sentiu isso. Então a gente vai ver esse lugar onde o seu subconsciente vai te levar nessa meditação. E aí a gente vai convidar essa criança daquela idade, tá? Pra deitar ou pra ficar sentadinho. Você vai imaginar que você é aquela criança e vai permitir que eu faça em você o exercício do alinhamento dos chakras, restaurando essa energia de todos os chakras para você, né, e equilibrando. E como que a gente vai fazer isso? Entendendo, né, o que cada um tá governando. Eu vou dar uma pincelada agora antes da gente começar o exercício, para vocês entenderem o que cada chakra tá governando e como esses dramas que vocês tiveram na infância podem ter desestabilizado essa energia. E aí você cresceu, né, com esse desequilíbrio, e é por isso que hoje talvez você esteja co-criando, né, situações que reflitam isso. Então, deixa eu começar a explicar um pouquinho, para quem não está muito familiarizado com os chakras, entender o que eles governam, e provavelmente vocês vão se identificar. Oi, Sandra, tudo bem, querida? A gente tem 7 principais chakras, tá? 3 desses principais mais famosos. 3 nós chamamos de telúricos, telúrico porque é conectado à Terra. E 3 espirituais, que estão mais conectados ao espiritual, ao céu, ok? E o 7º é o cardíaco, que é a ponte entre um e outro. Nenhum chakra é mais importante que o outro. Todos eles são, vamos dizer assim, assistentes, né? Ajudantes do seu sistema aqui, do seu aparato aqui na Terra, são reguladores para que você tenha plenitude, abundância, bons relacionamentos, poder pessoal e desenvolva todas as suas potencialidades em todos os aspectos, né, nessa existência material. Então, vamos já começar a entender, né, porque tem muita gente da espiritualidade que nega, né, que nega a matéria, que nega, né, quantas religiões negam o sexo. Tudo bem, gente, eu não tô aqui, isso aqui não tem filiação religiosa, mas o que acontece? Se nós temos todas essas regiões do nosso corpo fisiológicas que são direcionadas para isso, né? Deus não ia colocar se isso não tivesse função. E todos esses chakras que são direcionados para governar essas coisas todas. Então, por que a gente vai anular alguma delas? Todos são importantes. Nós somos espíritos, nós somos centelhas divinas, sim. Como centelhas divinas, nós não precisamos teoricamente, do ego, não precisamos da necessidade de sobrevivência, nada. Só que quando essa centelha divina vem para esse plano, né, essa máquina, essa roupagem, esse avatarzinho que vem aqui como veículo da sua centelha divina, ele precisa comer, ele precisa se proteger, né? Ele precisa se proteger dos riscos dessa matéria, ele precisa se desenvolver, ele precisa se realizar para ele poder crescer espiritualmente e se realizar o espírito em matéria. Então a gente precisa de tudo isso. Mas o que acontece quando lá na infância isso fica disfuncional? Então vamos entender. Primeiro chakra telúrico, que é básico, tá? Ele tá na base do períneo ali, bem abaixo, na pontinha lá embaixo, na coluna vertebral. E ele é visto pelos intuitivos com a coloração vermelha. Esse chakra aterra, né? Aterra o nosso espírito aqui na matéria. Ele faz a gente querer estar vivo. Porque o espírito, imagina, gente, imagina um espírito lindo, maravilhoso, divino, conectado, sem separação, incrível, vem para essa terra, por que ele vai querer ficar aqui? Sofrendo, tendo que trabalhar quando tá cansado e com dor, que mais? Né? Sobrevivendo, brigando, se machucando, sentindo as dores da carne, não vai querer. Então, esses chakras telúricos, eles servem para aterrar o espírito aqui, pra gente querer viver, tá? Então, o chakra básico, que é esse chakra de coloração vermelha, ele conecta a gente com a terra, né? E ele está associado às suas glândulas suprarrenais ou adrenais,
tá bom? Que são essas glândulas que são ativadas mesmo quando você está em situação de estresse, de perigo, de risco, de fuga, de luta, né? Porque ele realmente é da sobrevivência. Os chakras, eles governam os nossos órgãos, o nosso corpo físico por eletromagnetismo. Então, é aí que está a questão, por isso que a gente adoece. Porque se por eletromagnetismo ele está equilibrado, então ele vai te proporcionar saúde. Se ele está desequilibrado, ele é a anterioridade invisível aos nossos olhos do desequilíbrio que por eletromagnetismo vai desconfigurar a saúde celular e transformar em disfunção. Então, esse chakra, ele está relacionado no seu corpo físico, né? Está governando as suprarrenais, tá? Então, assim, pessoas que estão com ele desequilibrado são pessoas que estão, por exemplo, com medo excessivo, estão sempre ali, sempre na sobrevivência, sempre na luta e fuga, né? Ou eu tô pronto para ataque, ou eu tô fugindo, eu tô com esse chakra desequilibrado, tô muito conectado só com a terra, tô sobrecarregando ali, né? As suprarrenais e as adrenais, que são as adrenais agora, né? Que mudou o nome. Bom, e ele está relacionado, então, já que é assim, à estrutura da vida. As questões de abundância, como você lida com as questões de abundância, como ela chega para você, né? Com as questões de sobrevivência e necessidade básica. O que ele governa no seu corpo físico por eletromagnetismo? Os rins. Ele está lá embaixo, tá? No campo energético. Então, esse eletromagnetismo dele vai interferir nos rins, na função renal, na coluna vertebral, nos ossos, nos dentes, ó, apesar dos dentes estarem aqui em cima e dos ossos estarem espalhados, é ele que vai por eletromagnetismo governar. Por quê? Osso, dente, tudo isso é estrutura. É estrutura, primeiro plano da existência, plano mineral. Tudo que está na tabela periódica antes do carbono entrar, tá? A gente estuda isso no curso básico do Theta Healing. Muito bem, então esse chakra está governando os ossos, os dentes, ele também por eletromagnetismo, até pela região que ele está, governa o intestino grosso, o reto, no caso dos homens a próstata, no caso das mulheres o útero, tá? A circulação sanguínea, porque se ele governa os ossos também, né? A gente também tem células produzidas ali, tensão arterial e tensão nervosa. Tá bom? Ele está governando tudo isso. Então, aí a gente já começa a imaginar, se você aí na sua casa tem alguma questão nesses lugares aí do corpo que eu falei, já começa a fazer suas conexões, né? Se essa sua relação com a terra, com a abundância, com a estrutura, com a segurança, com o suporte emocional, se você recebeu isso. Vamos pensar naquela criança que se sentiu abandonada, que não recebeu, não tem a consciência do que é suporte emocional, não sabe o que é proteção. Porque perdeu um pai, perdeu uma mãe, ou porque os pais saíram, se separaram, não ligaram para ela, ou que não estavam preocupados, ela se sentiu sem suporte. Esse chakra com certeza desequilibrou. E essa vida, provavelmente, se ela traz a sensação até hoje de não ter suporte emocional, isso com certeza está equilibrado e com certeza está refletindo nas questões dela, de como ela lida com a sobrevivência, como ela lida com a abundância, como ela lida com a segurança emocional. Tá? Bom, aí quando a gente sobe um pouquinho, se você puser a mão assim no seu umbigo e contar 4 dedos mais ou menos juntinhos assim para baixo, um pouco abaixo do seu umbigo, né, um palminho abaixo, você tem nessa altura, só que no campo energético, já falei, não é colado no corpo, você tem um chakra chamado sexual. Esse chakra, ele é visto pelos intuitivos com uma coloração meio alaranjada, tá? Olha o que ele governa. Todo o aparelho reprodutivo, né? Ovários, aparelho reprodutor. Bom, já falei. Quais são as funções dele? Olha o que está associado: o desejo, o prazer, a sexualidade, a reprodução, a criatividade,
Relacionamentos, pode ser relacionamento sexual ou relacionamento com o mundo. O verbo, se esse chakra tivesse um verbo, o verbo dele seria eu sinto, tá? Ele é o chakra dos relacionamentos. As memórias de nascimento e de gravidez também são governadas, também estão ali armazenadas. Então, esse é um chakra, gente, que ele cuida dos nossos relacionamentos com o outro, com nós mesmos, com o mundo. Ele é o chakra da criatividade, porque fazer um filho é o ato da criação. Então, imagina uma criança que teve a sua criatividade tolhida. Imagina uma criança que escutou do pai: ah, para de sonhar, ah, sonhar não leva a nada, ah, você só fica sonhando, né? Imagina uma criança que não teve a possibilidade de desejar. Ela queria e o pai falava: ah, isso não é pra você, isso é só pra gente assim, né? Ou que ela não podia ter prazer. Não podia, porque ela teve que crescer muito rápido, porque ela teve que ficar adulta muito rápido, porque ela teve que trabalhar cedo, ou porque por crenças, sei lá, religiosas, os pais não permitiam que ela tivesse prazer, e não podia sair, não podia passear, e não podia masturbar, e não podia nada, enfim, que todos os tipos de prazer foram tolhidos de alguma forma ali nessa criança, tá? Imagina como isso também desequilibrou, né? E vai tornar um aluno, vai trazer um adulto, né? Se ele fica muito desgovernado lá na sua criança, você pode trazer um adulto depois com questões de reprodução, de infertilidade, né? De falta de capacidade criativa, né? De tristeza, de problemas seríssimos nos relacionamentos, pessoas que não conseguem trazer ninguém para o seu círculo íntimo porque elas não sabem se relacionar, tá? Depois nós temos o chakra do plexo solar ou esplênico. Esse chakra, ele é visto pelos intuitivos com uma coloração amarela e ele fica aqui mais ou menos um palmo aberto, assim, na boca assim do estômago, mais ou menos, com a coloração amarela. Esse é o chakra do seu poder pessoal. Então ele está relacionado com as questões de autoestima. Se ele está bem organizado, se ele está bem alinhado, ele vai controlar a vontade do ego, ele vai controlar, você não fica um egocêntrico, um egoísta, né? Ou uma pessoa totalmente que abre mão de si, então ele vai regular a vontade do ego, que eu já falei sempre, o ego não é uma coisa negativa, a gente também precisa dele, né? Ele vai beneficiar a função digestória, tá? Mas se ele tá desregulado, você vai provavelmente ter um problema, né? Com o seu ego. Pra cima ou pra baixo, tá? Que vai gerar numa questão de super autoestima ou baixa autoestima, né? E pode ter muitos problemas no seu aparelho digestório. Ele tá governando, na parte física do seu corpo, né? Ele governa por eletromagnetismo o fígado, o baço, o pâncreas, a vesícula e o que eu falei, o aparelho digestivo, tá? Então, imagina uma criança que não foi encorajada, uma criança que não foi validada, uma criança que não foi motivada. Como que ficou o poder pessoal dessa criança? Como que ficou a autoestima dessa criança? Se os pais eram super protetores, ela achava que não podia fazer nada sozinha. Ou se, por mais que ela fizesse, nunca havia reconhecimento e nunca ele se sentia bom o suficiente. Como ficou esse chakra dessa criança? Né? Com certeza desequilibrou. Como que ficou o poder pessoal? E aí vai crescer um adulto que ou vai ter um ego exacerbado, falando em ego, ou vai ter um ego exacerbado porque ele ficou com tanto medo de se sentir ruim, que aí para equilibrar, ele desenvolve um super ego assim para não se machucar, porque ele já foi machucado, né? Geralmente pessoas que são arrogantes, elas têm uma autoestima muito baixa, elas foram muito invalidadas lá na infância, elas usam isso como uma defesa. Ou então vão realmente criar uma autoestima baixa, porque acreditam tanto que são péssimas, que não são suficientes e assumem aquilo e se tornam aquilo. Então, esse é o esplênico ou plexo solar, ele é o seu sol, né? Bom, depois a gente sobe, bem no meio do peito, na altura do coração, a gente tem o chakra cardíaco, que é visto pelos intuitivos com a cor verde, um verde esmeralda, tá? Esse já não é telúricos. De baixo, todos que eu falei são os telúricos, né? Que te conectam com a Terra. Por quê?
O da sobrevivência conecta com a terra. O das relações também, que a gente vem aqui para se relacionar, porque em princípio a alma não é separada, né? Quando cria-se a ilusão da separação e a gente vem aqui para essa terra, para essa existência como indivíduo, a gente vem aqui se relacionar. A vida é só isso. A gente vem aprender através do relacionamento. Relacionamento é campo de estudo. Bom, por isso que até para uma criança, quando uma criança se sente excluída, quando uma criança se sente à parte, quando uma criança sente um bullying, quando uma criança se sente rejeitada pelos pais, isso é entendido pelo seu eu sobrevivente, que é uma das vozes da mente que a gente aprende no curso Você e o Criador, é entendido como morte. Porque para a alma, não pertencer é morte, porque a gente veio aqui se relacionar, é porque a alma, por direito de nascença, ela já pertence. Então, essa sensação de separação e de estar à parte é entendida pelo sistema como morte. E é por isso que a sociedade é governada por modismos, porque o ser humano está sempre querendo pertencer, né? Bom, só um minutinho. A Lelica me trouxe um chazinho aqui gostoso. Então, esse chakra cardíaco, muita gente, ele tá governando, claro. Olha que interessante, gente. A glândula que ele tá governando por eletromagnetismo, né, que ele tá interferindo, é uma glândula que a gente tem, que fica mais ou menos aqui, chamada timo. É o timo, tá? Uma glândulazinha pequenininha. Ela é grande nas crianças e ela vai diminuindo conforme a gente cresce. E o timo produz, né, o leucócito T, ele produz células de imunidade do sistema imunológico. Então, esse chakra cardíaco que governa as emoções, não, falei errado, né, leucócito, não. Como que chama a célula T? Alguém escreve pra mim? Esqueci agora, me deu branco. Não. Acho que é leucócito. Leucócito T? Alguém escreve pra mim. T de timo. Então, essa glândula timo, ela tá produzindo células do sistema imunológico, tá bom? Por isso, o chakra do coração, se ele não está bem alinhado, vai ter problemas na imunidade, porque o timo não vai responder direito, é a glândula que ele se associa, né? Nas funções cardíacas e pulmonares, porque ele tá aqui por eletromagnetismo governando pulmão e corações. Aí a gente começa a entender por que a filosofia oriental, medicina oriental, né, e o próprio curso de anatomia intuitiva mostra que os registros de dores profundas e de tristezas ficam muito guardados no coração e nos pulmões, né? Porque é tudo governado por esse chakra cardíaco, que é o chakra das emoções. Ontem nós fizemos o exercício do canto do coração para liberar essas emoções, né? Enfim. Como você lida com as questões emocionais? Então agora vamos lá para a criança. Quantas crianças feridas, né? Por broncas muito exageradas de pais, por reação de pai, por bullying, por tantas coisas, por lutos, por tanta coisa que eu não vou nem citar aqui, cada um sabe a criança ferida que tem, né? De grandes dramas ou de dramas que em real não são nem dramas, mas para a criança foi porque ela captou como drama, então é um drama na vida dela. Por exemplo, eu posso ter pais maravilhosos que deram tudo pra mim, mas que num momento da vida eles resolveram fazer uma viagem e me deixaram em casa e eu me senti absolutamente abandonada e traída. Pronto. Se eu olho hoje como adulta, eu falo, nossa, nem lembrava, isso pra mim não tem problema, meus pais sempre viajaram, mas talvez pra minha criança isso tenha sido um drama. E talvez a minha criança tenha se sentido super traída, porque ela tinha os pais ali com ela e de repente eles foram e não levaram, né? Então, tudo isso vai mexendo na forma como a gente se relaciona com as nossas emoções. E essas energias ficam muito armazenadas nos pulmões, né? Lembrando que os pulmões são órgãos duplos, né? Órgão duplo na medicina oriental significa pai e mãe, feminino e masculino, essas duas energias. Então pode olhar, se você tem problemas aí respiratórios, né? Problemas respiratórios, não, problemas pulmonares, né? Nos pulmões, isso é muita tristeza antiga, são dores tão profundas relacionadas ao desequilíbrio desse feminino e desse masculino, ou relacionadas à sua relação, às suas emoções em relação ao pai ou em relação à mãe, tá bom? Bom, mas aonde adoeceu antes? Então, escuta, acontece a situação, esse registro te traz uma emoção.
essa emoção vai desgovernar esse chakra. Esse chakra, por eletromagnetismo, vai começar a atuar na glândula, diminuindo a imunidade e vai atuar desconfigurando a saúde do pulmão ou do coração. Percebe como é um pouco óbvio? Não tem nada de esotérico? É um sistema muito bem feito, né? Do corpo humano. Bom, depois a gente tem o laríngeo. O laríngeo, ele tá aqui, ele governa a glândula tireoide. É o chakra da comunicação. Ele é visto pelos intuitivos geralmente com uma cor azul clarinho, tá? E as funções dele, então, ele governa a comunicação, respiração, purificação sanguínea. Por que respiração? Porque ele tá por eletromagnetismo governando toda essa área, tá? Então, se você tem questões, por exemplo, na garganta, questões na boca, questões nos ouvidos, no nariz, tudo que pega essa área aqui por eletromagnetismo está sendo governado por esse chakra. Então, quando eu aprendo a comunicar a verdade do meu coração, eu resolvo todas essas coisas. E eu vamos falar dos chakras, porque através dos chakras eu curei a minha tireoide. Que os médicos disseram que eu ia ter que tomar Sintroid 200 pro resto da vida, e eu não tomo mais nada. Com a orientação médica, eu fui voltando para fazer a dosagem, chegou uma hora que eu já não tinha mais que tomar. E ninguém entendia por quê. Porque eu resolvi a minha comunicação, eu passei a expressar a verdade da minha vida pro mundo, a verdade do meu coração. E antes eu engolia, antes eu calava, antes eu não me permitia. E aí eu tinha um bócio gigantesco aqui que desgovernava todo o meu sistema. Bom, esse chakra, então, imagina quantas coisas a sua criança calou. Quantas coisas a sua criança ouviu, né? E não gostou, e foi ferida. Quantas coisas ela não pôde dizer, porque criança não pode falar, porque criança não pode ter vontade, ou porque falava e apanhava. Ou seja, como que ficou esse aspecto da sua comunicação? Seus pais te estimularam na sua expressão? Ou quando você queria palpitar, mandavam você ficar quieto, sair de perto e você achava que incomodava? Como que você expressa a sua verdade? Ou quando você disse que você realmente queria ser um ator e seu pai falou que um ator é um horror, né? Você também foi comunicar a sua verdade e escutou um não, e aí você foi guardando e falou, opa, se calhar tem alguma coisa errada comigo, então. Tudo que eu quero é errado, tudo que eu faço é criticado. Então, como que foi ficando essa comunicação? Quando você é criança, né? E você sabe a sensação do seu ouvido? Muitas crianças não sabem a sensação, né, do que é seu ouvido. Porque as crianças às vezes, não enche o saco, não tenho tempo, criança não tem que dar palpite. Então, se você não sabe a sensação do seu ouvido, você também não tem como comunicar, né? Então vai interferir tudo aqui, nessa região, tá? Bom, depois a gente tem o chakra frontal, tá? Que é o da terceira visão, que ele vem aqui, e ele está associado a uma glândula muito especial chamada hipófise. A hipófise é considerada a mãe de todas as glândulas, porque ela vai governando, por efeito cascata, ela vai mandando, né, os estímulos para as outras glândulas funcionarem. Então, quando ela não funciona direito, você vai ter disfunção em outras glândulas também. Ela é responsável por muitas outras glândulas. Então, a hipófise, o chakra frontal, né, que é esse aqui do terceiro olho, chamado segunda visão, ele é o chakra que te dá a capacidade intuitiva, é o chakra da intuição, é o chakra que a gente desenvolve, né, para poder ver além. Por que chama segunda visão? Terceiro olho, porque a gente tem dois aqui, né, ou segunda visão? Porque ele te dá a capacidade de enxergar com sentido psíquico sem precisar desses olhos aqui, é enxergar além, é uma visão macro, né? Esse chakra, ele é da intuição, ele te dá o poder de liderança, porque quando eu sou um visionário, né, eu tenho mais poder de liderança, de liderar, porque eu tô à frente. Ele me dá sabedoria, né, discernimento, confiança nas escolhas que eu faço. É um chakra do planejamento. Quando eu falo, eu vou fazer isso nesse ano, eu quero chegar aqui, eu estou planejando, é esse chakra que me dá essa possibilidade de planejar. Por quê? Porque ele consegue projetar, ele consegue olhar as imagens lá do passado, ele consegue viajar lá para o passado e lá para o futuro. É ele que faz essa projeção. Ele volta no passado, vê as referências do passado para fazer no futuro protegido ou melhor.
Ele vai para o futuro para projetar o que ele deve fazer hoje para chegar naquele objetivo, ou o que ele não deve fazer se ele não quiser chegar naquele risco. Então, esse chakra bem desenvolvido vai ajudar muito, né? Ele é visto com a cor azul clara. Agora imagina, uma borboletinha. Imagina se a sua criança começou a ter aquela primeira Kundalini, começou a ter percepções, começou a ver coisas e o pai chamou de louco, né? Imagina! Ai meu Deus, tem uma ligação aqui. Avisa o Helder, por favor, que eu tô em live, porque senão vai interromper aqui. Interrompeu? Não. Ai meu Deus. Será que vai interromper? Vocês estão me ouvindo? Oh, meu Deus. Caiu? Alguém pode fazer um sinalzinho se estiver me ouvindo? Ih, acho que caiu. Alguém põe um... Sim? Ai, que bom, Márcia, obrigada. Que entrou uma ligação aqui, eu não sabia se estava falando sozinha. Que bom. Então, gente, esse chakra frontal, imagina a criança, né, que quando ela começou a falar, sei lá, com um amigo dela invisível, ou quando ela começou a ter percepções, quando ela começou a sentir coisas, ou quando ela começou a ver além, né, falaram que levaram para exorcizar. Eu tenho uma amiga que foi exorcizada, uma amiga atriz, a mãe levou para exorcizar. E imagina, né? Então olha o bloqueio. Ou imagina se quando a criança começou a ter ideias, não, quando eu crescer eu vou ser um astronauta, né? O pai, além de impedir a criatividade, o sonho, o desejo, que estão associados lá no chakra sexual, ele também impede a projeção, porque de repente a criança já está projetando aquilo que ela veio fazer no mundo. Por que ela não pode ser uma astronauta, né? Então, eu tô dando esses exemplos para vocês irem olhando aí na vida de vocês, onde vocês foram estimulados, onde vocês foram tolhidos, onde vocês foram machucados e como que isso pode estar reverberando hoje. E a gente vai alinhar isso agora desde a nossa criança, tá bom? E depois a gente tem o chakra coronário, que ele tá aqui nessa parte mais altinha da cabeça. Se você encostar aqui, aí você imagina que dessa parte você projeta assim pra cima no seu campo energético. Então mais ou menos aqui tá o seu chakra da coroa, tá? Ele é visto pelos intuitivos com a coloração branca ou violeta. E esse tá associado àquela glândula maravilhosa que ficou muito tempo deixada de lado, muito tempo desprezada, né? E que é super importante, que é a nossa glândula pineal. É a nossa glândula tridimensional. Ela é a única glândula do seu corpo que é conectada com todo o cosmo. Por quê? Porque ela regula as suas funções, ela regula o seu sono, ela regula o ciclo menstrual da mulher, ela regula o tempo de gestação de um bebê, através das luas, através dos astros. Por exemplo, o seu sono é regulado pela pineal como? Quando ela percebe a diferença entre claro e escuro, entre dia e noite. Então, pelo ciclo da lua, pelo ciclo de um dia, de uma rotação, essa glândula percebe, pela queda da luz, ela começa a transformar sua serotonina em melatonina, que é o hormônio do sono, e você vai ficando com soninho para dormir. E ela vai produzindo tudo o que precisa no seu corpo, mandando mensagens para a hipófise e para outras glândulas, para preparar o seu corpo para receber um bebê durante um ciclo de, não são 9 meses, são 9 luas, né? Ela prepara o seu corpo para menstruar, para ovular, para ter seu ciclo menstrual, que não é de um mês, é de 28 dias. Ou seja, ela é uma glândula totalmente conectada ao cosmos, então ela é a glândula da espiritualidade. Ela é a glândula que te conecta, né, com tudo que é multidimensional. Essa glândula, esse chakra, se ele está bem alinhado, ele traz o completo equilíbrio para o corpo e para a vida. Ele ativa a mediunidade, né? E pessoas que também não sabem lidar bem com a mediunidade, às vezes não sabem lidar bem, é porque ele também está desalinhado. Ele traz sabedoria, saúde plena, a verdadeira felicidade está conectada a esse chakra, é ele que vai
poder proporcionar a verdadeira felicidade, né? A espiritualidade é a conexão com a fonte criadora de tudo que é. Então esses acima do coração que eu falei, né? Coração, ele faz a ponte, ele é das emoções, é a ponte entre os espirituais e os telúricos. O laríngeo, que é comunicação, frontal, que é intuição, e coronário, que é espiritualidade, eles são os espirituais. Por quê? Você percebe que eles já não estão mais querendo te aterrar aqui, eles estão querendo trazer o espírito para a terra. Os outros te conectam, querem te fazer viver aqui, né? Preciso do meu poder pessoal, preciso do meu ego para estar aqui. Agora os outros eles trazem o espiritual para a terra, eles te conectam com o espiritual. Então, a comunicação da minha verdade, da verdade de quem? Da minha alma, porque a minha verdade é minha alma, né? Não é esse avatar que tá aqui, cheio de ilusões, que vai morrer. A verdade é a que continua. Depois, a intuição, a projeção, isso é espiritual, porque ele que tá gerando, na verdade, te capacitando de fazer escolhas, né? Eu olho pro passado, eu olho pro futuro, eu faço projeções. Ele vive nos 3 tempos ao mesmo tempo. E o do chakra, que eu acabei de explicar, que faz a conexão com tudo que é espiritual. Portanto, não tem chakra mais importante e menos importante, a gente tem que estar todos alinhados. Agora imagina que você escutou da sua família que, sei lá, uma família que fala que Deus não existe, que isso é uma invenção, que, pra que fé? Você não precisa de fé, você precisa de dinheiro, né? Se você foi só conectado ao material, ou se você tem crenças religiosas de que Deus está muito distante de você. Às vezes você pode ser uma pessoa extremamente integrada à sua instituição religiosa e totalmente com esse chakra bloqueado e fechado até pelas próprias crenças da religião, né? Que te colocam distante desse Criador que é você, que está em você em todas as células. Então, gente, é super importante agora a gente fazer esse trabalho. Deixa eu só ver algumas... Quando temos dificuldade de posicionar, qual chakra pode ser trabalhado? Comunicação, né? Eu tô calando a minha verdade. Porque se eu não posso posicionar... Maravilhosa a sua pergunta. Se eu não posso posicionar, provavelmente eu fui uma criança que não pude dar opinião. Eu fui uma criança que, para ser aceita naquele núcleo familiar, eu precisei calar. Eu fui uma criança que talvez eu tenha precisado ser muito boazinha, porque eu tive um irmão com problema e eu não queria pesar mais para minha mãe. Ou talvez a minha mãe tivesse com tantos dramas que eu queria aliviar a barra dela para tudo. Eu me tornei mãe da minha mãe ou me tornei o marido da minha mãe. E aí eu tive que calar minha verdade. E aí tudo que me pediam, eu tinha que ser boazinha, eu tinha que ser mocinha para ser boa. E aí eu calava minha verdade, eu não conseguia falar não. Aí eu vou crescendo um adulto que faz tudo para todo mundo, que nutre todo mundo, mas não consegue se nutrir. Porque ele não é importante, ele não pode ser importante, ele não pode estabelecer limites, ele não pode dizer não, porque ele fica acreditando que se ele fizer isso, ele vai machucar a mãe dele. Ele fica acreditando que se ele fizer isso, ele não vai mais pertencer. Então são crenças que funcionam para a criança, porque talvez naquele momento realmente a criança tinha que fazer aquilo. Imagina, vamos pensar numa situação, a criança nasce numa família, aí vem um acidente e o pai morre. Daí a mãe tem 5 filhos para criar e você é o filho mais velho. A mãe começa a precisar de ajuda, você tem só 9 anos, você ainda tinha que estar brincando, mas... A sua mãe pede para você começar a ajudar a casa porque ela agora vai ter que sair para trabalhar e ganhar o sustento. E aí? E aí você tá ali com aquela dor no coração, que você não conseguiu nem digerir ainda a dor do luto do seu pai, mas você já se vê ali como mãe daqueles irmãozinhos menores que você também não quer que sofra. Você engole a sua dor, começa a ser uma adultinha forte, ou seja, você assume o papel do seu pai na casa, você casa com a sua mãe. Ou então a sua mãe vira o pai, olha a inversão, sua mãe vira o pai, porque aí ela vai pra rua ganhar o sustento e você vira a mãe da casa, você vira a mãe dos irmãos e a mulher do teu pai. Então você faz um casamento energético com a sua mãe. Então sua mãe chega depois, você tá super cansada, mas sua mãe chegou sofrida de um dia de trabalho, tá toda quebrada, toda machucada, e ela fala assim, você ainda não lava a roupa? E aí você tem vontade de falar assim, mãe, mas eu tive que fazer lição com um, eu tive que cuidar do outro, eu também queria falar com a minha amiga, eu também não sei o que, não deu tempo, eu tive que cozinhar. Mas você fica ali acuado e fala, ai meu Deus, minha mãe não vai mais gostar de mim. E aí, naquele momento foi assim que pôde ser. Mas depois você cresceu.
Imagina que você cresce, vira bem-sucedida, sua mãe refez a vida e você tá casada, tá com seus filhos e de repente hoje você tem uma situação super legal, tá? Você tem funcionário, você tá super segura, tem dinheiro na conta, tá tudo bem. Mas ainda você tá recriando aquele padrão que todo mundo que te pede alguma coisa, imediatamente você não sabe dizer não. Pediu pra você vai fazer. Porque está condicionado. E por isso que eu falo que é crença. Foi uma verdade naquele momento, mas a gente tem que olhar que já não precisa mais. Só que o seu sistema subconsciente ele é tão inteligente que com tudo isso você ganhou muitos aprendizados. Você aprendeu a se organizar, você aprendeu a ser mãe, você aprendeu a cuidar da casa, você desenvolveu amor pelos seus irmãos, você desenvolveu amor pela sua mãe, você recebeu aceitação, você recebeu elogio das pessoas que falavam que você era forte e maravilhosa, você recebeu tantas coisas que aí o seu subconsciente não quer abrir mão desse padrão. Porque você também não quer perder essas coisas. Mas a gente tem que ensinar que você já pode ter essas coisas, podendo estabelecer seu limite, podendo dizer não. E quando eu entendi essas coisas, porque eu fui uma criança que ficou adulta muito cedo, e eu não brinquei quando era criança, então eu também não sabia, porque eu viro um adulto nutridor. Eu continuo na função de adulto. E olha, minha vida não teve drama, tá? Não teve drama. Depois que eu fui entender quando eu me trabalhei. Eu até brinquei quando era criança, mas eu não sabia, adulta, a sensação de brincar e de me entregar uma brincadeira, porque eu era pequena. Minha diferença com a minha... Olha, que não é um grande drama, mas pra mim foi, tá? E governou minha vida até pouco tempo atrás, até eu entender isso e me trabalhar. Por isso, não vamos falar, não vamos ficar na culpa assim, nossa, tanta gente sofrendo com coisas horríveis e a minha vida foi tão ótima, eu nem posso sofrer. Não pode, sua criança ficou ferida, vai olhar pra ela. Não tem sofrimento maior e menor, a gente tem que olhar para a criança ferida e ressignificar. Se uma foi de abuso, é triste, é péssimo, mas é a escolha que aquela alma fez e vamos entender o que ela aprendeu e como ela ressignifica aquilo. E se você foi porque você tinha 1 ano, sua mãe engravidou e você perdeu o peito, sua irmã chegou, você era filha única, neta única, tudo única, e depois o seu posto foi perdido para a nova princesinha e você ficou muito brava, que foi o meu caso, pode parecer bobagem, mas foi meu drama. Governou minha vida inteira e eu não podia falar não pra ninguém. Porque eu tinha sempre que ser melhor que a minha irmã. E eu me sentia sempre pior que ela. E eu tinha sempre que lutar pelo meu espaço. Então mesmo nas brincadeiras, eu tava na brincadeira, mas eu tava muito mais preocupada em defender o meu espaço e não perder o meu espaço pra minha irmã, o que não me permitia nem aproveitar a brincadeira. Então eu fui uma criança que não aproveitei a brincar. Por isso que agora com 44 anos eu vou aprender a andar de skate e fazer parkour. Tá? Mas nunca é tarde. Então, aí você começa a poder expressar a sua verdade, a poder falar o que você tem vontade, a poder se priorizar. E aí você vai arrumando a energia desse chakra, tá bom? Então a gente vai começar o nosso exercício. É uma meditação guiada. Quem quiser fazer deitado, faça, vai ser gostoso, mas só não dorme. E vamos lá então. Alguma dúvida rápida sobre chakra pra gente começar? Acho que não, né? Ficou claro? Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta que eu perdi. Então vamos lá, que esse exercício vai ser bem bonito. A gente vai passar por todos os chakras. A gente vai começar com um pequeno auto-digging, tá? A gente vai uma pequena regressão para voltar para a infância, só para a gente localizar a criança que a gente vai trabalhar. Então feche seus olhos. Fez sentido, né? Que bom. Respira fundo, fica numa posição relaxada, toma mais uma respiração, se conecta com seu coração e agora você vem trazendo do centro da Terra, imagina que você vem trazendo uma luz que vai iluminando o seu corpo desde a planta dos pés, subindo pelas pernas, percorrendo os joelhos, as coxas, quadris, toda a coluna vertebral. Já vai expandindo e alinhando esses chakras até o topo da cabeça e essa luz se projeta além do topo da sua cabeça, formando uma linda bola de energia. Eu vou pedir para você visualizar essa bola e perceber que cor ela tem na sua imaginação. Então agora você vai entrar nessa bola, nessa cor que você visualizou, e eu quero que você tome um tempinho para perceber como é confortável e seguro estar dentro dessa bola de energia.
porque essa vai ser o nosso veículo de viagem agora. Essa bola vai levar a gente até a fonte criadora de tudo que é, que sabe de todas as coisas, onde a gente vai poder se conectar com a nossa criança. Então essa bola agora se desprende do espaço onde você está, vai saindo, vai subindo em direção ao céu. Você vai subindo cada vez mais alto, olha para baixo e vê a sua casa, o seu prédio se distanciando. Você vai subindo além das nuvens, sobe mais alto, vai além da atmosfera da Terra, sobe mais alto, entra pelo universo e vai viajando pelo sistema solar, pelos planetas, cometas, galáxias, sistemas, Via Láctea, vai subindo cada vez mais alto, mais alto, mais alto, vai mais rápido que a velocidade da luz na sua bola, até que você vai além dos limites do universo. E então você começa a atravessar camadas e camadas, lindas camadas de luzes. São luzes num tom de azul claro, intercalado com azul menos claro, claro menos claro, claro menos claro. Você vai subindo por essas camadas e vai adentrar uma camada dourada, bem brilhante. Sobe por essa camada e vai percebendo que a sua bola vai ficando cheia de partículas douradas. Então você vai subindo cada vez mais alto e além dessa camada dourada, você vai entrar agora numa camada de uma energia que parece um plasma gelatinoso, assim, uma água, com todas as cores do arco-íris. Vai subindo por essa camada de gelatina multicolorida, até que você chega numa espécie de uma nuvem rosa. E essa névoa rosa vai levando a sua bola, vai empurrando a sua bola diretamente para um pontinho de luz branca muito distante. E quando você se aproxima desse ponto de luz, você percebe que ele vem de uma janela retangular. Então você entra, passa por essa janela com a sua bola e vai subindo. Sobe cada vez mais alto, mais alto, mais alto. Nesse lugar onde só tem essa luz branca, 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 intensa e perolada. Você olha para baixo e já nem vê mais a janela, não vê nada, só tem essa energia branca da criação. Essa é a energia perfeita do Criador de tudo que é, a energia da criação. Deixa essa luz branca se espalhar e a sua bola, ela vai se diluindo nessa luz branca até que essa energia vai tocando a sua pele, cada célula, molécula, átomo, subátomo. Você vai se expandindo nessa energia. E você se expande tanto que já não existe mais limite entre o teu corpo e essa luz. A respiração vai ficando leve e ralentada. Você sente que está quase dormindo, mas ainda está me ouvindo. Nesse estado, você vai comandar para essa fonte criadora amorosa, fonte criadora de tudo que é comandado que me seja mostrado agora uma cena importante que eu preciso curar, onde a minha criança foi ferida, onde eu me senti desprotegida, ou traída, ou indignada, ou machucada, ou ferida. Mostra para mim a cena da minha criança ferida. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Só fica um pouquinho nessa energia, visualiza um episódio da sua criança, pode ser que venha uma sensação no útero, uma rejeição, uma coisa que a sua mãe tenha passado, pode ser que venha na sua infância, pode ser que venha na adolescência, vê onde a sua criança foi ferida. Agora, você vai convida essa pessoa que te feriu, convida essa pessoa que de alguma forma fez você se sentir triste, querendo ou não, convida essa pessoa para sentar na sua frente, mas não a imagem que você tem dela hoje, a imagem dela mais jovem, naquela época que ela teve aquela atitude com você. Convida aquela pessoa para conversar. Agora você vai perguntar para ela
Perguntar não, desculpa. Agora você vai contar para ela, sem qualquer julgamento. Você só vai contar como você se sentiu. O que você precisava ter recebido daquela pessoa, da sua mãe, do seu pai, da sua avó? O que você precisava ter recebido ali e que ficou faltando e fez você se sentir assim, tão machucado? Conta um tempinho para ela. Vai percebendo a reação que essa pessoa tem ao te ouvir. Pode ser que o que tenha te machucado tenha vindo de alguma cena que você presenciou entre o seu pai e sua mãe, ou por exemplo, eu vi meu pai machucando minha mãe, ou minha mãe machucando meu pai. Então você vai contar, ó, quando você fez isso com essa pessoa, eu me senti assim, eu me senti impotente, eu me senti um peso, eu me senti responsável, eu me senti indignada. Vai contando como você se sentiu nessa situação. Agora veja a reação dessa pessoa, pode ser que ele fique, ou ela, né, cabisbaixo, envergonhado, pode ser que brigue, pode ser que não entenda o que você está falando, que não tenha tido essa percepção, pode ser que essa pessoa saia andando, ou tente brigar, ou tente justificar, ou tente se desculpar, não importa. Congela essa imagem. Imagina que você tem um controle remoto na sua mão, agora você vai congelar. E agora você vai subir de novo pela sua bola lá naquela luz branca, além de todas as camadas, volta para a luz branca e pergunta para a fonte criadora. Fonte criadora, se tivesse alguma coisa positiva nisso tudo, com tudo que isso machucou a minha criança, o que eu desenvolvi de positivo na minha vida para lidar com essa dor? Como que eu me recriei a partir dessa dor? Com tudo que isso me fez mal, se tivesse qualquer coisa de positiva, o que seria? E vai encontrando algum ganho. Pode ser que você tenha aprendido a gostar da sua própria companhia sozinho. Pode ser que você tenha desenvolvido força. Pode ser que você tenha reagido de uma forma explosiva e tenha talvez aprendido a se posicionar. Pode ser que você tenha aprendido a fazer as coisas com mais perfeição. Ou pode ser que você tenha estudado mais para tentar se entender, ou para tentar melhorar, se aperfeiçoado. Pode ser simplesmente que você tenha recebido amor e atenção de outra pessoa, que tenha ficado com compaixão por você ou com pena. Pode ser que essa mesma pessoa que te fez mal depois tenha se arrependido e aí foi lá e quis suprir de alguma forma. Então pensa no tipo de ganho que você teve. E agora você vai pedir para o Criador instalar em todas as suas células qual é a sensação de manter isso que você teve na sua vida, que você já sabe a sensação de ter isso, sem precisar manter a dor, manter a energia de dor e o sentimento de dor daquela criança ferida. Que cada pequena célula do seu corpo agora já sabe a sensação de ter esse ganho ou esses ganhos, sem mais recriar essa energia, sem precisar ser motivado por essa energia. E imagina que essa luz branca vá te cobrindo do pé até a cabeça, ou da cabeça até os pés, com essa nova informação, como um download que baixa no seu computador. Agora você vai voltar, subir mais alto na luz branca e vai perguntar, Criador, e se eu tivesse aprendido alguma coisa, o que seria? O que eu aprendi através disso? Qual foi a lição que eu tiro disso?
Talvez você tenha aprendido a ouvir mais as pessoas, talvez você tenha aprendido a ser mais generoso, a ser mais empático, a perdoar. Busca o que você aprendeu com isso. Ou você aprendeu a se virar sozinho, você aprendeu a autonomia, você virou mais autossuficiente, ou você aprendeu a cuidar das coisas, a organizar. Vê o que você aprendeu. Pede então, comanda que o Criador instale esse aprendizado em você, do topo da cabeça até a sola dos pés, sem que você precise recriar essa energia da sua criança ferida, podendo cicatrizar, finalizar essa ferida. Agora você pode ir mais alto ainda e perguntar na fonte criadora, olhando daqui de cima para essa criança ferida, o que será que a minha alma escolheu vir aprender? Ou o que será que Deus queria que eu aprendesse? Ou que eu treinasse como virtude nessa existência a partir dessa ferida, desse sofrimento? E ver uma virtude que você desenvolveu a partir disso. Pode ser amor, compaixão, verdade, honestidade, generosidade, vê aí. Beleza, beleza é uma virtude. Tem tantas virtudes, então vê a virtude que você estava treinando. Gentileza, amor próprio. Então, Criador, instala também que eu já sei essa virtude, que eu já completo isso para mim, que eu já sei a sensação de ter isso na minha vida, de manter, de potencializar, sem mais precisar recriar essa dor e manter essa dor no meu sistema, podendo curar essa dor, essa ferida da minha criança. E deixa isso passar de célula a célula, do topo da cabeça até a sola dos pés. Então, agora a gente vai imaginar que essa criança, nessa idade que estava ferida, tá? Você é ela. Se sinta essa criança. Imagina que agora você tem o corpinho daquela criança. Naquela idade. E eu vou falar para sua criança respirar fundo. Agora eu tô falando com a sua criança, ok? Então, respira fundo. Mexe um pouquinho os dedinhos das mãos, os dedinhos dos pés. Faz um movimentinho com o seu nariz. Vai respirando e agora você vai ficar paradinho, tá bom? É só por um tempinho, é seguro ficar parado. Eu acho que você consegue. Vai relaxando e agora você vai imaginar que lá embaixo, na base da sua coluna, mais ou menos ali, bem embaixo, entre a parte do sexo e o ânus, no seu corpo energético, você vai imaginar que tem uma luz vermelha. E essa luz vermelha, ela vai começar a expandir por todo o seu corpo, para cima e para baixo, até que o seu corpo inteiro vá se tornando uma luz vermelha. Deixa essa luz vermelha se espalhar lá do chakra, tomando todo o seu corpo e você vai ficar todo iluminado de vermelho. É divertido, pode fazer. E enquanto essa luz vai subindo, eu quero que você saiba que o Criador te ama incondicionalmente. Eu quero que você saiba que você está totalmente protegido e que você já sabe como é ter estrutura e suporte emocional. Que aquilo que aconteceu e te machucou, você já entende agora que teve aprendizados. Então é seguro você recriar a sua vida sendo você mesmo o provedor da sua riqueza material, intelectual,
que hoje você já pode se mover adiante, já está permitido se mover adiante, conhecendo a sensação e a definição da abundância, que você já é totalmente conectado com a Terra e consegue tirar da Terra tudo o que você precisa para a sua sobrevivência, e que você está totalmente protegido pelo Criador. Então você vai subir lá para o chakra sexual, a 4 dedos abaixo do seu umbigo, e você vai perceber que uma luz laranja começa a se expandir para baixo e para cima. E agora que você estava todo iluminado de vermelho, você vai começar a iluminar de laranja. Expandindo, a gente expandiu o chakra básico, agora a gente vai expandir o chakra sexual. E ele vai te iluminando todo de laranja até que você vire uma luz bem laranja. E vai recebendo que você já pode hoje se relacionar em segurança, que é seguro se relacionar, que você já pode ativar, que você já merece, que você é digno e já sabe como ativar a sua criatividade, que você já sabe como se relacionar com as pessoas, que é seguro se relacionar no trabalho, nas amizades, no sexo, que é possível para você. E vai sentindo o seu corpo todo laranja. Agora você vai pro plexo solar, um palmo acima do seu umbigo, na base das costelas, na boca do estômago. Imagina que agora essa luz amarela vai expandir por todo o seu corpo, abrindo do plexo para a cabeça e para os pés. E enquanto ela vai te tornando uma luz amarela bem brilhante, você vai recebendo esses downloads, que você já entende o seu valor e já sabe a sensação e a definição do seu poder pessoal. Se alguém te desencorajou ou deixou de te encorajar, se alguém te desmotivou ou deixou de motivar, se você não teve o seu valor reconhecido, isso ficou lá, mas que hoje você mesmo já pode reconhecer o seu valor. Que você já sabe se olhar com os olhos do Criador e perceber a sua verdade, a sua potência, o seu valor. Deixa a luz amarela expandir e tomar conta de você. Eu sou o poder. Você já sabe equilibrar o seu ego de uma forma saudável. Que você já entende a definição e a sensação do amor próprio, que você já vive em autoestima, que a cada dia que passa você já melhora a sua autoestima, sem se sentir inferior, sem se sentir superior. Que você expande esse poder pessoal para todas as células do corpo. Agora, você vai subir lá na altura do peito, do coração, no meio do peito, e vai começar a ver uma luzinha verde, tímida, tão tímida, de tanto medo que a gente teve de amar. Dá uma batidinha ali no meio do coração, assim. Começa a bater aqui no timo. Ativa esse timo. Vai batendo. Conforme você bate, essa luzinha verde, imagina que ela vai aparecendo e vai abrindo, 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 e você vai se iluminando todo de verde, até a ponta do pé, até o topo da cabeça. Você vai se iluminando desse verde, expandindo esse chakra coronário, sabendo que você já pode amar sem medo, que você já pode ser amado, que você é, foi e será sempre incondicionalmente amado pelo Criador, que você já tem equilíbrio nas suas emoções, que você já sabe se entregar ao amor, se emocionar e aceitar a sua vulnerabilidade sem permitir que os outros te machuquem. Que aquela criança que foi ferida e ficou com medo de amar, aquela criança que foi rejeitada, agora já pode amar, já está livre para amar. Você já entendeu os aprendizados, você já pode expandir esse amor. Sente a força que é desse campo eletromagnético do coração expandindo e te tornando uma luz verde esmeralda vibrante da cabeça aos pés. Imagina o seu sistema imunológico se equilibrando. Ele não precisa mais ficar tímido
E ele não precisa mais super atacar, porque as suas emoções estão equilibradas e o seu timo já responde na medida certa no seu sistema de ataque e defesa. Então você vai subir até a altura da garganta, onde está seu chakra laríngeo da comunicação. E visualiza uma luz azul clara expandindo desse chakra, indo até o topo da cabeça e até a sola dos pés. E você que estava totalmente iluminado de verde agora, vai se iluminando de um azul bem claro, bem lindo, brilhante, vibrante, ensinando as suas células que você já pode comunicar, que você já entende a definição e a sensação da comunicação, que é possível, fácil, seguro comunicar a verdade da sua alma, a verdade do seu coração, que você já sabe comunicar sem medo de ser machucado, sem medo de ser tolhido, sem medo de ser calado, que você, sem medo de ser ridicularizado, que você já pode, merece, é digno de comunicar a sua verdade, que aquela criança que por algum momento acreditou que não podia comunicar, ou que não podia ser ouvida, que não se sentia ouvida, agora pode. E a partir do momento que você pode comunicar e pode ser ouvida, você pode escutar, então você já pode respirar livremente, dar uma respiração profunda, vai ficando cada vez mais azul, mais brilhante. Você já pode comunicar sem ansiedade, sem medo de ter que preencher os espaços vazios com palavras, você pode respirar para falar. Você pode falar com clareza, com firmeza, graça e leveza. Você pode ouvir sem se machucar, você já tem critério para ouvir, tem discernimento para ouvir e para falar. Então, você vai subir para o chakra do terceiro olho. E essa luz azul clara que ensinou o seu sistema que você já pode dizer não, você já pode se posicionar, que aquela criança que não podia agora já pode, vai dando lugar então com essa maturidade a uma luz azul índigo que vem saindo do terceiro olho e expandindo para o seu corpo. E aquele azul claro agora vai ficando um azul índigo intenso, intenso, maravilhoso, expandindo a sua intuição, o seu poder de guiança, de visionário, sua capacidade de analisar o passado e recriar o futuro, a sua capacidade de planejamento e de intuição. Vai se mantendo esse azul índigo vibrante, brilhante no seu corpo todo, que você já é um intuitivo, você já desperta a sua intuição para saber o que é melhor para você e para as pessoas que estão no entorno, sempre respeitando o livre-arbítrio delas. Desperta para esse intuitivo que há em você, com total capacidade de criar e recriar seu futuro. Se aquela criança não podia intuir, agora pode. Se não podia planejar, agora pode. Então você vai subindo até o topo da cabeça e vai permitindo que essa luz violeta comece a se expandir por todo o seu corpo e você vai ficando inteirinho num tom vibrante de violeta, aceso, intenso, da cabeça até os pés, comunicando a cada célula a sua expansão em conexão com a fonte. Que você já pode ser plenamente feliz, que você já sabe a definição e a sensação da verdadeira felicidade, que você já é um espírito se realizando em matéria,
que você já entende como ser feliz realmente nesse mundo das ilusões, independente do que aconteça, que você descobre que a felicidade está dentro e que só depende de você, que você conhece a definição e a sensação da felicidade, que é possível, fácil, permitido que você seja agora feliz. Se aquela criança não acreditou que podia ser feliz, porque ela tinha que pertencer a um sistema onde as pessoas não eram felizes, onde as pessoas eram deprimidas, onde as pessoas não riam, agora você já pode. E você já pode se conectar com Deus sem medo de ser perseguido, ridicularizado, tolhido. Você já sente a sua conexão com a fonte. E você vai agora perceber que a fonte vai te banhando com uma luz branca, branca, branca perolada. E essa luz roxa que você é vai se tornando branca, branca, branca e vibrante. Você vira uma luz branca, branca, vibrante, que vai se expandindo atomicamente, se tornando uma coisa só com essa cadeira onde você está sentado, com essa cama, esse sofá onde você se deita, com a sua roupa, com o ar. Tudo vai se tornando branco e tudo vai se expandindo e voltando a ser uno e equilibrado, sem separação ou divisão, com total presença e potência de amor incondicional. Tudo é branco e luz. A luz branca que contém tudo o que há, que quando se refrata se separa em todas as cores, mas aqui juntas voltam a ser uma cor, o branco da fonte criadora de tudo que é. E lentamente você pode começar a movimentar os seus dedos, os seus pés e perceber que você cresceu, que você agora é um adulto, com a sua criança totalmente curada, pronto para viver a vida adulta com sabedoria. Pode abrir os olhos. Vocês estão aí ou vocês dormiram? Alguém pode dar um sinal de vida? Eu não sei se caiu, se eu tô aqui falando a hora sozinha ou se vocês dormiram. Bom, se dormiram, eu sinto muito, mas eu vou fazer de tudo aqui para ver se o Instagram deixa gravado. Beijos a todos, gente. Passamos bastante do horário, vou deixar vocês aqui com um beijo. E muito obrigada. Compartilhem essa live. Se foi boa para vocês, compartilhem, tá bom?